Vamos lá. Confirmar agora se está. Estamos ao vivo. Estamos. Muito bem. Vou compartilhar aqui só para. Beleza. Muito bem. Boa noite a todos, a todas que estão acompanhando nossa live de hoje. Hoje a gente tem também mais um tema importantíssimo e mais uma pessoa importante também para convidada aí, né, para a gente bater um papo. Então hoje a gente tem a live sobre a arte e o artista na pandemia. Então esse é o nosso tema de hoje. E a gente tem aí um convidado super especial, né, que aceitou o convite para participar da nossa live hoje, que é o Adalberto Rô, que é meu irmão. De vez em quando eu vou chamar ele de Beto, porque é costume, né? Mas a gente tem aí essa intimidade, então, né, me perdoem se caso acontecer alguma coisa. Então, para começar, como de praxe, né, fazer minha apresentação. Meu nome é Anderson, sou professor, sou historiador, escritor, né, então, portanto, também me enquadro na categoria de artista aí. Sim. E moro em Pinhais, né, há 30 anos. E estamos aí discutindo vários temas importantes para a cidade, vários temas importantes para a nossa sociedade, né? E esse é mais um aí que a gente vai discutir e a gente conta também com a participação de todos, né? Quem puder, quiser fazer comentários, perguntas, a gente está à disposição também. E agora eu queria pedir pro Adalberto, então, se apresentar, né, para a gente daí depois da sequência se apresentar, né, falar um pouco de quem é ele, o que ele faz, de onde ele está morando, né, enfim, né, qual a nossa relação aí com a arte, né, para a gente poder dar sequência aí no nosso bate-papo. Bom, primeiramente, então, boa noite a todos, a todas. Eu sou Adalberto Rô, sou ator, sou iluminador, atuo como professor de teatro atualmente. Eu estudei na PUC, morei durante um bom tempo em Pinhais, né, desde que nasci. Recentemente que vim para Curitiba, estou morando em Curitiba, muito também por questões práticas e profissionais e tal. Tenho atuado trabalhando desde que me formei na faculdade como essas três funções principais, assim, mas acabei já fazendo operação de som, montagem, trabalho carregando coisas e tal. E a minha vivência tem sido na base disso, de dar aula em escola, parte da aula de teatro, e trabalhar com peça, com parte técnica e ali nessas áreas. E esse é basicamente o meu envolvimento com a arte, com o teatro. Escrevo muito raramente alguma coisa de poema, esboço, assim, né? Mas não sou escritor que nem você, né? E também, enfim, tenho essa relação aí que vem, né, já da família que nem você aí. Já vem mostrando também, tipo, de atividades e tal. Sei lá, tem mais alguma coisa que Legal. eu devia... Não, vai aparecer no decorrer aí, bem, vamos ficar tranquilo aí.
Por baixo é isso. Então, assim, então, assim, a gente tá, então, como eu disse, é sobre, a nossa live de hoje é sobre a arte e o artista na pandemia, né? Por quê? Porque a gente tem uma situação que o setor, dois setores principais foram os principais afetados, né, pela pandemia. Eu estou dizendo os setores que foram os primeiros, né, na verdade, dentro dessa paralisação que houve, né? Que Sim, é a não. questão da arte, né, da cultura, né, e junto aí com a questão dos eventos, principalmente, e também o setor aí da educação, né? Porque as aulas todas foram paralisadas, enfim. Então a gente pode falar um pouco disso tudo. Mas primeiro, a gente precisa entender também como é que estava isso, né? Pelo menos de uma forma geral, né? Daquilo que a gente consegue colocar, como é que estava essa situação antes da pandemia, né? Como é que estava isso no período anterior. Então, assim, a situação da arte e dos artistas, né? Principalmente antes desse período da pandemia, dessa paralisação que teve. Então, o que a gente vê, que a gente consegue perceber, né? Que antes dessa paralisação, antes desse período todo aí, a gente teve uma... tinha uma cultura ativa, os eventos ativos, tinham shows, peças teatrais, cinema principalmente internacional, né? Fazendo bastante volume, né? Na nossa grade aí, né? Vamos dizer assim, de programação para todo mundo. E opa, tá tudo certo aí? Agora tá. Deu uma travadinha, mas. Deu uma pequena queda aqui para mim, só um pouquinho. Então, assim, a gente tem, então, nesse sentido, uma cultura que estava ativa, mas muito mais pela própria indústria cultural que se movimenta sozinha, né, e muito mais pelos próprios artistas, do que por um apoio efetivamente com força, né, por parte dos governos. Então, para começar, é isso. Então, a gente tem sim apoios, tem sim editais que aconteciam e ainda alguns ainda estão abertos, acontecendo, enfim, mas não é regra geral, né? Não é em todo lugar. E nem todo mundo tem a possibilidade. Por quê? Porque a gente tem os artistas independentes, a gente tem os artistas que não possuem um mecenas, não possuem patrocínio, enfim, né? Que tem uma outra lógica de trabalho, uma outra forma de conseguir as coisas e que geralmente é mais difícil também. Então a cultura sempre foi um local de muita dificuldade, muita batalha, né, para se conseguir as coisas. E a gente tem essa situação, então, antes da pandemia. Aqui dentro daquilo que eu falei, aqui já temos um comentário bastante interessante aqui, né, que até eu vou colocar para todo mundo ver aqui, ó, a Solange Leite, nossa querida companheira aqui, ó. A cultura como economia ativa, ainda há muitas desigualdades, exatamente, Solange. A gente tem muitas desigualdades, principalmente nessa área cultural, que é uma economia que é exatamente muito ativa e criativa, principalmente. Um setor econômico que é muito pouco valorizado, muito pouco fomentado, né? Então a gente tem
sempre teve esse problema com relação à cultura. E a gente espera que isso, a gente vai chegar lá, né, mais para frente no nosso bate-papo aqui, que mude isso também. Então a gente tem essa situação. Aqui o Veri também está dando boa noite para o Veri. Boa noite, Veri, Solange. Veri tá dando boa noite. O nosso conselheiro tutelar de Pinhais aí, legal. Ah, legal. Então, assim, Beto, o que você pode dizer, então, nesse sentido, do como estava a arte, como que estava os artistas dentro da sua maneira de ver, né? Dentro do seu âmbito de trabalho, que é muito mais intenso nessa área, que a minha visão é mais geral e mais dentro até da questão teórica, né? Por mais que eu seja um artista, mas o meu trabalho de artista sempre continua o mesmo, né? Porque é produção de escrita, então é sempre mais solitário. E no seu caso já não. O que você pode dizer sobre essa situação do artista antes, né, da pandemia? Como é que estava? Como é que a gente tinha esse quadro? Bom, inicialmente, assim, se você pegar de acho que do ano passado para cá, já vem numa queda de público mesmo, queda de verba em editais que simplesmente fecharam, não aconteceram. E aí uma coisa vai somando a outra. Se você não tem o edital, então as produções elas param de te chamar para produções futuras e tentam se concentrar em executar o que já está acontecendo, o que já está com verba garantida. E automaticamente, se não está tendo público, você já tem também pessoas preocupadas, né, na produção que é sem ser com edital, produção assim individual, com capital particular, por exemplo. Você tem pessoas que daí já, não, vou começar a cortar os custos, não vou fazer a temporada do tamanho que eu queria porque não vale a pena por causa da falta de público. E aí as pessoas já começam a ir prevendo isso para frente. E aí isso já vem desde o ano passado, mais ou menos para cá. Já vem também, eu já venho sentindo que tá meio assim. E aí os artistas que são maiores, que já têm um impacto ou já têm assim um conhecimento maior, um público maior, então eles acabam se agarrando em mais projetos para sobreviver, obviamente. E os artistas que são menores, os que são quanto menor aí vai sendo, mais vai entrando num sistema de não, eu tenho que me agarrar no que puder, que senão eu não vou ter nada, né? E é mais ou menos por aí que vem se dando, assim, pelo que eu tenho visto, a arte do ano passado para agora, assim, principalmente do ano passado para agora vem diminuindo mais. E tem também uma diferença dentro da cultura e dos eventos em geral, que eu percebo que cada setor tem um pouco diferente os impactos. Por exemplo, o cinema teve ano passado. Eu vi que travou. Ah, tá. Cinema teve ano passado um edital, por exemplo, que foi cancelado, mas já estava para captação, já estava para produção, se eu não me engano, dos filmes, que eu acho que era um edital que foi feito na época da Dilma, sei lá, quando foi, assim, mas eu sei que todo o processo do edital demorou e aí culminou que agora seria a captação e execução final do negócio, mas como cortaram a verba, travou tudo, e aí, tipo, todo mundo que eu ouvi falar que estava ligado a esses editais de cinema, estava desesperado porque o negócio travou. E aí, de repente, foi um edital que travou a galera, e aí filmes que já tinham feitos com editais anteriores e que já estavam indo para a estreia, conseguiram ainda ter essa circulação. Que aí você tem, por exemplo, filmes como Bacurau, né? Outros aí que ainda conseguiram ter um destaque, ainda teve uma movimentação e tal, né? Que ainda conseguiu mostrar, mas é porque já tinha sido rodado já de antes, né?
Porque cinema também demora para todo esse processo, bem mais do que o teatro. E aí o teatro tipo, também teve editais mais regionais, por exemplo, que foram cortados ou simplesmente acabou a verba. Em 2017, se eu não me engano, 16, que teve um edital que até seria o primeiro edital que eu participaria e a verba acabou em horas, se não foi em 2 dias, alguma coisa assim, um dia. Foi um edital que simplesmente a verba era pequena, acabou super rapidão. A cultura enquanto desenvolvimento social e digital é uma estimada no corte de orçamento da produção. E Isso aí que aí, a Solange colocou, né? Bem dentro daquilo que você está comentando, né? sim, e aí tem muita situação de espaços pequenos ou espaços independentes que tentam ainda ter esse movimento de chamar o público, de fazer as pessoas, né, irem então, se já que das vias públicas, né, o Estado não dá, vamos na via privada, então vamos mostrar o nosso, o público vem, paga e a gente faz. Mas aí também tem uma questão onde a cultura não está sendo valorizada, tanto pelo poder público como por pessoas, particularmente, né? E aí tem as pessoas também não estão valorizando tanto a cultura, assim, na ponto de irem para o teatro, irem assistir show de música, irem ver filmes, enfim, várias coisas que está diminuindo também o público, né? Pelo menos uma impressão assim que tenho assim. Adoro quando vejo o público cheio, assim, não, o teatro cheio, mas ainda tem algum tanto de coisa que está diminuindo o público. Assim. Tá difícil nesse ponto. O Veri fez um comentário aqui importante também, ó, que é uma pena, né, que um país como o nosso, né, tenha uma grande diversidade cultural, né, não valorize, não invista na área da cultura, que é uma grande geradora de empregos, né, tem uma importância social, né, e é real isso, né, porque a, a, geralmente as pessoas, o poder público vê a cultura como um entretenimento apenas, né? Como, na verdade, ela pode ser geradora de renda, geradora de emprego, é, pode contribuir na questão da saúde, pode contribuir na questão do bem-estar, enfim, tem uma série de fatores na questão social, né, como o Veri comentou ali. Então, tem uma série de fatores que a cultura contribui, e desde que ela seja valorizada, desde que ela seja reconhecida. Bom, E é daí a uma gente já vai visão. entrar nisso daqui a pouco também. Mas enfim, é uma visão de também, até de entretenimento num sentido quase que pejorativo, assim, como se você se divertir, você se entreter fosse uma coisa não precisa, ou é supérfluo, ou é Menor. menor. E até assim, só para dar aos louros, né? Tipo, também não dizer que tudo é ruim. As iniciativas que estão conseguindo se sobressair, estão conseguindo se mexer e tal, estão conseguindo fazer coisas legais também. Assim como, por exemplo, no último troféu Gralha Azul, eu lembro de ter visto uma homenagem lá, devida bem, bem merecida, pro Centro Cultural do Boqueirão, pro gestor do Centro Cultural do Boqueirão, por exemplo, que faz um trabalho legal de descentralização da arte, de certa forma, né, de chamar um pouco ali a cultura para passar pelo Boqueirão, que é, né, próximo de Pinhais também, né, uma região ali daqui de Curitiba que é próxima a Pinhais até, mas que é uma região que, tipo, não tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa na parte privada também, enfim, e que, né, é legal ter esse tipo de alternativas e esse tipo de movimento, assim, da comunidade, assim. Legal. Bom, e dentro disso, então, nesse processo todo aí, eu queria que você colocasse já que você é um artista, né, vive da arte, como é que tá, desse teu testemunho aí para nós, né? Porque a gente fala, e as pessoas acham que é só falação, né? E dificilmente alguém dá ouvidos ou vê algum artista falando da realidade, né? Que está vivendo. E aí é diferente quando a gente vê um artista lá famoso, não que eles não tenham a sua realidade também dificultada,
mas ou ver um artista local, independente, enfim, a realidade é outra. Então, eu queria que você pudesse colocar aí como é que foi esse processo, né? A sua situação, antes da pandemia e agora na pandemia. O que mudou, o que aconteceu, quais são os problemas ou facilidades, enfim, não sei, que pode ter acontecido aí. Bom, enfim, foi um momento, está sendo um momento ainda triste, né? Para resumir um pouco, assim, mas para contextualizar bem o que acontece. Particularmente para mim, no via de regra, aqui em Curitiba e região, eu sinto como se o teatro, principalmente, eventos, tal, começam a ter movimento assim de trabalho a partir de março. O Festival de Teatro de Curitiba, principalmente, ele dá uma boa visibilidade para o teatro e ele dá um impulso, assim, digamos, para a atividade teatral e de shows na região de Curitiba, assim. Então é um mês que normalmente é um mês que eu trabalho mais, assim, e que engata também da gente fazer os contatos e conseguir muito trabalho durante o resto do ano, quase, assim, muitas vezes. E foi justamente no começo desse mês que parou tudo, né? Então, Uhum. a hora que eu tive janeiro, para quem não sabe, né, quem não conhece da área da arte aí, do teatro ou de eventos no geral, janeiro a gente não trabalha praticamente. Mas não porque não quer, é porque não tem trabalho. Para, assim, tudo. Na cidade, enfim. E aí você tem assim um mês onde fica praticamente tudo parado, pouca coisinha assim funciona de trabalho, de formatura, de uma coisa ou outra. E aí fevereiro, onde começa a esquentar as coisas praticamente, e março, onde vai pegar. E aí tanto que nesse março, por exemplo, o dia que eu tinha uma viagem para o Rio de Janeiro para operar luz lá no espetáculo, é, simplesmente foi cancelado porque o Rio de Janeiro já estava começando como posso dizer, com as medidas sanitárias lá de combate ao coronavírus e já cancelou todos os eventos públicos e com aglomerações, justo no dia em que eu ia viajar para ir apresentar no Rio. E aí, então, que a nossa preocupação maior do elenco e da equipe técnica era justamente essa, de tomara que a gente consiga pelo menos esse fim de semana apresentar e aí voltar do Rio e aí, né, ver o que vai ser, porque era, se eu não me engano, era essa apresentação no Rio e aí talvez tivesse alguma outra em São Paulo. Agora nem lembro mais a agenda, mas era uma situação onde Rio e São Paulo estavam em jogo e aí o Sul ia ter mais apresentações e tal. E estaria, enfim, estaria começo ainda de pegar mesmo a temporada do espetáculo, que seria para que a ideia era que viajasse pelo Brasil e tal. E aí, detalhe, é um espetáculo que é um trabalho que eu consegui que não tinha ligação nenhuma com o governo, não era lei de incentivo, tá? Não tinha nenhuma verba de imposto. É um espetáculo que era assim, dinheiro privado, pagando os profissionais, a gente ia, eles tiravam da bilheteria, coisa nesse, né, bem nesse sentido. E Aham. travou tudo ali e todas as outras possibilidades que eu tinha. Valeu. É... Valeu o comentário aí do Marco. E todas as outras atividades que eu tinha já agendada ou que tinha de possibilidade de se acertar de eventos que eu tinha fora esse, cancelaram automaticamente, assim. E Sim. também as aulas que eu estava dando, eu até fui para o colégio no que eu dou aula em questão na semana seguinte. E eu fui pro colégio mais por cumprir tabela e para caso algum aluno aparecesse lá, eu já deixasse de aviso, ó, só tô precisando da confirmação, mas vai parar aqui provavelmente tudo, então, e vai suspender as aulas, não sei mais o que fazer. Porque era o momento onde a gente estava começando a articular o que, que ia ser de espetáculo durante o ano, como que ia ser, passar toda a parte didática nossa ali,
a escola parou de vez, então eu fiquei assim, e atualmente eu acabo sobrevivendo das aulas e dos trabalhos que eu faço ou como ator, ou como técnico, como dublador, mas normalmente esses outros trabalhos fora a escola é tudo freelance, então eu não tinha uma garantia de nada disso, e financeiramente, então eu fiquei na mão de que talvez desse para me manter com o dinheiro da escola ou sei lá o que iria acontecer. E aí, quando o governo anunciou, por exemplo, o auxílio emergencial, que eu pensei, nossa, pelo menos vai ter um auxílio emergencial. Aí a regra de que, por exemplo, qualquer pessoa que tiver ligação trabalhista lá, tiver registro profissional, é, já não ia receber, e aí então a minha ligação com a escola, por mais que não fosse assim um salário mínimo que eu ganhasse, ou que fosse mais que o próprio auxílio emergencial, eu tive que ficar de mãos atadas, porque eu já não me enquadraria daí então. E assim, eu fiquei sabendo de vários outros casos de pessoas que, por exemplo, tem gente que só vive de fazer freelance, trabalha só, tipo, informalmente, assim, praticamente, da parte técnica. E aí essas pessoas, por exemplo, eu fiquei sabendo que elas pararam totalmente sem nenhuma garantia de nada, e dependendo da pessoa, ou dependendo da situação, né, como foi, para cada um, não tinha direito também a receber o auxílio, ou ficaram nessa análise, sei lá. Então, ainda por mais que eu parei totalmente, eu estou em casa faz 3 meses, eu ainda vi pessoas relatarem para mim que estavam em situação pior. Caramba. E, e ainda tem um detalhe que o ponto positivo, né, para não ser tudo também mal, que nem eu fui anteriormente, que eu tinha um projeto que eu estava iniciando, mas ainda estava começando a estruturar, vendo o que seria, o que pode ser, o que muito batendo na cabeça, que é o meu projeto no YouTube, que eu tô com o canal do YouTube, Terceiro Sinal, dando esse foco para chamar as pessoas para ver como o teatro é uma coisa perto das pessoas, popular, e não é uma coisa elite só, e enfim, distante. E aí esse canal era um projeto que eu estava caminhando bem aos poucos, mas que agora, como já que eu parei tinha que ficar em casa, eu decidi então aí eu vou trabalhar mais nisso e focar. E aí então, desde então eu tô que começou a pandemia praticamente estudando mais sobre o que fazer no canal, além de outros estudos que eu estou fazendo, né? Tentando me aprimorar na parte da técnica, de outras coisas. Mas o canal no YouTube, por exemplo, foi uma saída que eu arranjei para dialogar com alguém, trocar, tentar tipo botar em prática algumas ideias, enfim. Eu acho que esse é um pouco do meu testemunho. Não sei se tem alguma outra coisa que eu poderia ter falado, mas é assim que foi minha situação até agora. E aí, estou nisso. Legal. Então aqui, ó, que nós precisamos fazer movimentos para projetos, né, para todos e todas Muito bem, os Solange. artistas da região metropolitana, né? É a renda básica, mas tem que ser além, né? Ali ela já complementa ali projetos de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Com toda certeza, Solange. É, a, a gente não pode pensar, né? A gente tem que perceber as dificuldades e perceber que a situação não é tão simples assim, né? E a renda básica, como você mesmo colocou, ela poderia e pode contribuir enormemente para essa questão, né? E projetos que valorizem os trabalhadores da cultura, né, em específico, né, vai com certeza engrandecer ainda mais a questão desse setor, né? E principalmente dos artistas locais, dos artistas independentes, que são esses que sofrem mais com uma situação econômica, com a situação dos, dos, dos governos, enfim, com relação à cultura. Tá?
E aí você já emendou, Beto, na tua fala aí, uma ação que você está fazendo, né, que é a questão do teu canal, né? E aí a gente tem dentro disso uma uma outra uma outra um outro movimento que está acontecendo aí durante essa pandemia, que são algumas ações alternativas, né? Que estão aparecendo durante a pandemia mesmo, né? Então, são ações que visam aí o movimento, né? O movimento para que os artistas continuem produzindo, o movimento para que as pessoas continuem consumindo a arte local, principalmente, né? E um movimento até mesmo para conseguir girar essa economia da cultura, né? Com festivais, com premiações, enfim. Então, tem toda essa questão aí. Tem alguns comentários chegando, mais alguns ali. Tem o Veri comentando mais algumas coisas. O que ele colocou aqui, ó, sobre qual a ideia que você daria. Aí é para você a pergunta aí, ó. Pois é. Ou algum plano, mas que as crianças e adolescentes da escola pública, principalmente, tivessem mais acesso às várias vias culturais e até mesmo que despertasse o interesse dos mesmos. O que você pode dizer sobre isso, Beto? Você tem alguma Você acha que proposta aí? Ou quer que você eu responda pensou em alguma coisa? agora? Quer guardar para depois? Primeiro vamos falar dessas ações aqui? Podemos deixar para depois, se você quiser, porque que, Podemos. de, que acho que tem mais perguntas ali que talvez possam Complementar, né? complementar, não sei. Ah, não, a da Elaine é mais pessoal, acho. Então, A da Elaine a gente vai responder, mas depois. Pode ter certeza que vai depois. bom, é que, enfim, vou só assim, Pode eu vou. falar, Podemos a falar um gente pouco depois volta para. sobre as ações, então, aí depois eu tento então entrar na questão. Daí a gente vai, entra nas perguntas aí. Então, Sim. essas ações alternativas. Já respondemos você, Viri. Calma aí. Então, o que você está vendo, Beto, sobre essas ações? Ou você tem acompanhado alguma coisa? O que você pode dizer sobre isso? Olha, o que eu vi, por exemplo, são artistas que nessa impossibilidade de troca, né, pessoal ali, porque o teatro é muito da troca ao vivo, então começaram a fazer lives, começaram a usar, no caso assim, se eu não me engano, é Tupi Pererê, que é uma companhia, né, que eles têm um trabalho que é pro público, né, para crianças, assim. E aí eles começaram a fazer conversas sobre teatro para crianças, pedagogia para criança. Tonto Tom Arts eu vi participando também de algumas contações de histórias, se não me engano, ou atividades assim, tudo via Instagram. A companhia Multipersonas de Curitiba fazendo discussões sobre teatro, por mais que sejam discussões mais teóricas, mais nesse lugar, acaba fomentando e acaba sendo uma alternativa para quem de repente, eu quero começar a fazer teatro, quero, né, ou tô trabalhando há pouco tempo, quero me inteirar do que está acontecendo. Acaba sendo uma alternativa. Também tem companhias como, acredito que a Cedo Abração de Curitiba, também que fez aulas online, que eles pegaram e também eu vi eles divulgando curtas-metragens, falando sobre tipo, educativos, incentivando a passar o gel na mão, lavar as mãos, coisas do tipo. E que é para justamente coisa legal de você gerar engajamento e gerar as pessoas para depois ficarem sabendo o que está rolando com aquele grupo, com aquela companhia, quando voltar tudo ao normal, saber que tem, né, peças de teatro feito por esse povo. E aí, se eu não me engano, até do abração que eu falei, né, que eles até aula eles estavam dando online, assim, dos cursos deles. Porque é uma, se eu não me engano, assim, parte da renda do que mantém o espaço da ceia dobração é as aulas. Então eles não.
se ficar sem isso, como que se mantém o lugar? Porque nem uma alternativa do poder público para manter os espaços a gente teve, né? Agora que está sendo Aham. discutida a lei Aldir Blanc, no caso, mas não teve assim um auxílio emergencial para manter os espaços. Que você saiba Sim. é, que assim, não, vamos garantir que você funcione. Mas, e por exemplo, bom, aí eu tô com medo de entrar já numa outra questão, na próxima. Mas vamos segurar. Mas ainda tem de alternativas que eu vi, por exemplo, a Biblioteca Pública do Paraná, com contações de história, se não me engano, teve, e também eles estão direto fazendo vídeos indicando livros, assim. É, É, e aí já fica uma coisa legal também de alternativa, né? Tipo, como que eu faço para gerar essa interação se as crianças não podem vir aham. aqui, né? E Isso tem tem tido bastante. museus. Pode falar. Isso tem tido bastante, a questão da contação de história, né? E também projetos literários, né? De discussão de livros, discussão sobre autores, enfim, promovido por editoras, promovido por livrarias, ou então por projetos específicos. Até a Elaine Bis aqui, que fez o comentário, que daqui a pouco a gente já fala sobre ele. Ela participa do projeto Trilhas Literárias, que está fazendo, se reinventando aí, né? Porque o projeto era para ser fisicamente num bosque, e como não está podendo, eles estão fazendo agora de forma virtual. Então tem uma nova forma de se fazer aí, né? Também vi festivais e concursos literários, concursos de artes visuais, festival de dança por vídeo, né? Então até tem uma companhia de Pinhais aqui, a 041, né? Que fez aí, promoveu um festival, então eles estão promovendo aulas, enfim, também em lives, então tem um processo aí que está sendo feito, grupos de capoeira fazendo aulas pela internet, então está sendo feito alguma coisa, mas é claro, a questão, e aí vem uma outra, que é um comentário aqui que a Mariana colocou, né, que é a valorização, né, da questão da arte, da cultura, né, em vários sentidos, porque tem a questão social, a cultural, né, da população, enfim, mas tem também a questão financeira, que nem sempre está conseguindo chegar, né, com essas alternativas aí. Então tem essa diferença aí. A Elaine está colocando que ao lado bom da, da pandemia, né, essas ações, enfim, né? Tem esse lado positivo aí, né? Sim, E sim. o que você ia comentar, acho que dos museus, né? Que estão fazendo também visitas online, né? Virtuais, né? Sim, eu fiquei feliz de ver que tem museus fazendo visitas online também. O festival de cinema que você estava falando para mim, né, de Pinhais, que foi todo via online e tal. Eu descobri recentemente, não tão recente, acho, mas eu descobri faz pouco tempo até, que o Teatro Column de Buenos Aires, ele tá com uma parceria com outro teatro lá da Europa para disponibilizar filmagem de óperas. E aí, Olha só. assim, é uma ópera que você só ia poder ver se você fosse lá em Buenos Aires ao vivo ou lá na Europa para ver ao vivo. E agora você pode ver o vídeo, tipo, em Full HD na tua casa, você pode ver com legenda. Claro, né? É É, o Teatro de Buenos Aires. Então a legenda que você vai ter acesso ou é em espanhol ou em inglês, mas alguma legenda você consegue ver, ou como é uma ópera que é cantada em italiano, só pelo ver o negócio já é uma coisa sim. interessantíssima. E assim, eu participei também já de aula sobre luz, sobre mesa de luz, consoles, né? Diferentes, via online também. Tem bate-papo sobre algumas categorias específicas, assim, sobre iluminação. Já vi bate-papo específico acontecendo também.
outras coisas. Isso está sendo realmente, que nem diz a Elaine, uma coisa positiva, assim, né? De a gente poder ver outras alternativas até de outros lugares, assim, né? Aqui tem um comentário De... bem interessante do Eleomir, né? Sim, Falando se esse pode ser um caminho aí que está se desenhando para o futuro, né? Esse cenário aí mais virtual e tal, como por exemplo o teu canal no YouTube, né? Se a gente está mudando aí a forma de fazer as coisas, né? Principalmente nessa área. sim, eu acho que já era um cenário que estava se apresentando, já tinha uma grande, só que era muito mais engajado, ou algumas pessoas mais jovens, sei lá, ou num sentido de galera de videoarte, sei lá. Pelo menos eu via muito mais assim um espaço para pessoas que já tinham esse foco, né, bem para investir nessa área, mas agora passou a ser um negócio via de regra, assim, todo mundo tem que estar um pé no digital e um pé no real. Só que o pessoal do teatro tem algumas categorias, algumas profissões, algumas pessoas que é um pouco mais difícil de ser acessadas e chegarem, né, a conseguir trabalhar por ali. Por exemplo, que nem eu dei o exemplo lá de pessoas que trabalham só freelance ou de bicos, assim, que são normalmente técnicos, montadores, carregadores. Essas pessoas não vão chegar nesse lugar. Então elas ainda Uhum. vão ter que se manter, ainda vão acabar se mantendo, principalmente de quando tiver o evento físico ali, né? O que gera em boa parte de movimento, receita legal, assim tal, e atrai turismo para as cidades e tal, é show, assim, por exemplo, show grande, evento grande e tal. Sim. Uma live que nem a nossa, assim, não atrai tanta capital no sentido de turismo para Pinhais, por exemplo, nem para Curitiba. Mas se você fizesse um encontro, algum tipo de seminário, sei lá, poderia atrair mais turismo, poderia atrair mais outras coisas. Mas com certeza é um cenário que no futuro, que agora é um futuro bem próximo, né? Tipo, amanhã, hoje já vai ter que ser um foco, né? O enfoque de todos os artistas, saber como eu estar convivendo com o que é real, né, físico nosso, e o que é digital. E como que eu faço para estar nos dois ambientes e atrair as pessoas dos dois lugares e já é uma realidade e também de repente já é uma realidade para o poder público começar a pensar como então, se os espaços e os artistas precisam se manter nesses dois ambientes, como que eu faço mais editais nesse lugar da pessoa fazer projetos online e ao mesmo tempo também eu vou dar vazão para as pessoas fazerem coisas presenciais, né? Porque é uma coisa Uhum. que pode vir no futuro a precisar. Você já tem uma preparação nisso. Sim. Aqui também tem dentro disso, né, já emenda com as questões aí já que a gente está já na próxima que a gente vai entrar, né, que é a questão do investimento, né, dessa questão do investimento, do que é tratado, né, que a Mariana comentou, e também aqui já traz um pouquinho de cada comentário aqui, do Veri, da Solange aqui também, que comentou sobre a dimensão política e também sobre a Lei Aldir Blanc, né, ser um fio condutor, né, dessa união em torno da cultura, em torno da arte. Então a gente já entra nesse ponto da cultura, da arte sendo vista como um investimento, não gasto, né? Porque geralmente nas quando tem algum corte, quando tem alguma economia entre aspas, né, no poder público, o primeiro lugar onde se olha para fazer esse corte é a cultura, é a área da cultura, né? Então a gente tem essa essa mania, né, de achar que a cultura não precisa de dinheiro, não precisa de investimento, né, que as coisas vão caminhar sem precisar disso, né? E não é verdade, né? Os artistas sempre se viraram sem dinheiro, lógico, mas quanto mais investimento, né? A gente aqui já falou várias coisas que podem ser feitas, várias coisas que a cultura influencia, né? Inclusive, e que podem e que são
importantes, né? E que são e que dependem desse maior investimento, dessa maior atenção para a cultura, né? E aí a gente já pode entrar dentro dessa dimensão aí, né? Do diferença entre de investimento e gasto, né? E também a já aproveita, já dá para emendar também com o último ponto, daí a gente fala bastante, com relação àquilo que pode ser feito, né? Aquilo que pode ser uma proposta, uma ideia para frente, né? Porque a gente sempre teve dificuldades, né? Sempre teve dificuldades, né? Tanto na educação como na cultura e principalmente nas duas juntas, né? Quando se trata de trabalhar em conjunto. E aí a gente já entra pode voltar na pergunta do Veri também, né? Logo em seguida, e aí a gente vai seguir. O que você pode falar com relação a essa questão de investimento, gasto, né? Que a cultura e a arte têm sofrido. Inicialmente, assim, é só pensar que muitos dos cortes que foram feitos, tanto em editais como orçamento no geral, em todas as esferas, municipal, estadual e nacional, né, são principalmente porque você pensa assim, precisamos enxugar o Estado, precisamos diminuir os gastos, e aonde que vamos tirar? Vamos tirar do evento, vamos tirar da cultura em si, de editais de promoção à cultura, e simplesmente assim vamos colocar em outro lugar. Só que quando você vê como um gasto, aí já você precisa ter uma visão mais holística da coisa, né? Uma coisa mais generalizada. Quando você vê como se você está gastando só, é como se fosse algo inútil, algo que não vai voltar. Mas, na realidade, já tem estudos, por exemplo, que foram feitos mostrando onde a economia criativa, no geral, gera para o Estado, gerou para o Brasil, por exemplo, nos últimos anos, em torno de 2, 3% do PIB. Então, assim, não estamos falando de um dinheiro que você vai entregar na mão de alguém e a pessoa vai jogar no lixo. Estamos falando de um dinheiro que você acaba injetando na sociedade e aquilo volta, né? E, por exemplo, se você pensa assim, digamos que não esteja falando de cultura e educação, você fosse falar de energia. Por que você colocar dinheiro em infraestrutura para energia e para distribuição disso não é um gasto e é um investimento? Porque você consegue compreender que se você tem mais energia para todo mundo, você tem uma qualidade de vida melhor e você consegue compreender fácil, né, explicar para as pessoas fácil, que se todo mundo tem energia elétrica, por exemplo, né, você tem como também você dá mais segurança, por exemplo, você tem como ter uma outra qualidade de vida em geral e você consegue ter, por exemplo, empresas sendo abastecidas por essa energia e trabalhando melhor, trabalhando mais e tal. Então você consegue parar e pensar para infraestrutura, em minas, energia, todas essas questões e estruturar um plano não só de emergência, mas um plano de via de regra. Essa área, esse setor do Brasil não pode parar nunca. E aí, quando você pensa sobre educação e cultura, não, isso é um dinheiro gasto fora. Por que você não se tem uma visão de esse é um dinheiro que você coloca, você investe e é um dinheiro que retorna? Cada livro que você coloca, uma criança lê, pode ser uma informação a mais que fortalece ela para no futuro ela não querer produzir uma violência, ou pode ser uma coisa que faça com que ela queira produzir, criar mais, ser mais empreendedora, gerar mais receita para o Estado, já, se for pensar de uma maneira bem capitalista, quanto mais você tem de cultura, mais as pessoas em si elas podem dialogar melhor, ter mais empatia. Você pode, de repente, com educação e cultura, diminuir a violência de uma região. Você pode também, de repente, ter todo mundo de uma região ali empregado, principalmente nesses setores, essas pessoas não vão precisar, ou
não, né, questão de precisar, mas não vão estar tão suscetíveis a elas, digamos, cometer um delito, ou não que isso seja justificativa, mas digamos, né, o desemprego em si às vezes é uma justificativa para a pessoa ir lá e cometer um delito, mas a pessoa não vai cometer um delito porque ela conseguiu um emprego numa escola, ou conseguiu, com a educação, um emprego num lugar melhor, ou conseguiu um emprego num Sim, teatro, num evento, enfim. Isso você pode gerar para muitos lugares. É a questão de você pensar que isso é o investimento que você está fazendo na cidade, na sociedade, no dia a dia das pessoas. E aí acho que talvez vá responder um pouco do que o Veri falou lá, da ideia que eu poderia dar quanto a algum plano para as crianças, adolescentes de escola pública tivesse mais acesso às várias vias culturais. Acho que basicamente ter mais tanto questão municipal e estadual, por exemplo, continuar tendo os projetos de fomento, ter editais de fomento, porque é um edital de fomento, não um edital que você entrega o dinheiro e acabou. Você só, né, alimenta, ele é um fermento que você coloca dentro da cultura. E aí o bolo se cresce sozinho ali com os profissionais. E aí você tendo mais editais, colocando mais dinheiro nisso, e aí você também favorecendo, por que não? Empresas privadas, a pequenos produtores culturais, por exemplo, a gerarem, isso já aumenta. Já é uma outra possibilidade que daria. E, de modo geral, é você pensar o como nunca deixar parar, igual você nunca deixaria parar nenhum outro setor, né? E aí você, por exemplo, que nem em Pinhais eu já vi que quando tinha, por exemplo, é, peça de teatro e aí levavam as escolas para assistir a peça. Isso é legal, mas não é uma questão de só você levar a criança meio que obrigatória ou como uma saída para ela fugir da aula para o teatro. Mas, de repente, você por que não botar aulas, matérias? Porque no estado nosso a gente não tem professor de música nas escolas. Pelo menos até onde eu sei, não sei se eu tô. embora tenha obrigatoriedade, né? Exatamente, por isso que eu cito o professor de música, e não o professor de teatro, por exemplo, que é o meu caso, né? Mas não é obrigatório ter professor de teatro. Poderia ser você ter, que teoricamente já foi em outra hora considerado, né, que deveria em artes você aprender dentro do ensino médio, por exemplo, você ou até o ensino médio, você sair sabendo bem conteúdos de teatro, artes plásticas e música, né? Mas não acontece. Sim. E na cadeia, na organização municipal também. Por que não aqui nas escolas públicas de Curitiba ou de Pinhais ter aí aula de música, teatro, artes plásticas, em vez de você ter uma matéria de educação artística, onde o professor tem que dar aula das três áreas de conhecimento da arte, por exemplo, né, tipo de uma forma resumida assim, mas o professor às vezes ele não tem o domínio das três coisas. Se eu fosse para dar Sim. aula de música, por exemplo, eu não tenho como passar todas as coisas. Eu poderia dizer numa teoria, porque evidentemente eu pesquisaria, mas eu não teria também conhecimento, né, e preparo para passar direito isso, sim. Mas vale de, por exemplo, investir, é que vai custar investimento, né? Sim, mas é como você falou, geralmente isso que a gente está discutindo aqui hoje, agora, geralmente é visto como um gasto, como um dinheiro perdido. E na verdade não é, porque isso é investir na formação do profissional, é investir na formação dos educandos, né, dos alunos, é investir também no indivíduo, na pessoa por completo, né? Como a Elaine comentou ali agora há pouco, né, um valor subjetivo, né, da arte, da cultura, e que é realmente importantíssimo para a gente colocar. Por quê? Porque é uma formação mais completa e mais diversa, né? Então, não adianta, né? Por mais que se esforce, um professor formado em música, ele não vai ter toda a
formação ideal para poder explicar como que é, o que é um palco italiano, ou o que é uma... Claro, por ele estar na música, ele vai ter um pouco de conhecimento nisso, mas não com detalhes, né? Não vai saber dizer qual é o tipo de pintura do cubista, por exemplo. Então, é complicado. Então, isso, investir nessa discussão também é investir não só nos servidores, né, nos professores, mas também investir nos alunos, nas pessoas da cidade, porque tem uma formação mais completa, mais complexa também e com mais profundidade. E aí a gente precisa pensar, até que tipo de pessoas a gente quer, né? Que tipo de pessoas a gente quer na cidade, no nosso estado, no nosso mundo, no nosso Brasil, enfim, né? E até a Solange está comentando aqui, né, da burocracia, né? Que a gente precisa ver realmente essa burocracia é o que atrasa ou dificulta muita coisa nesse sentido. Tem mais os comentários estão bastante produtivos aqui, hein? Tá muito bom. Pô, que bom. Tem aqui uma outra questão que eu acho que já entra na última parte aqui do nosso assunto, que também entra aqui com os outros comentários, né? Aliás, antes aqui tem o Elmir, né? Que a pandemia tem afetado todos os níveis diferentes, todos em níveis diferentes. Pensando na questão cultural, acredito que os mais impactados no momento sejam os artistas de rua, circo, antes até mesmo da pandemia. Já não eram valorizados, com toda Sim. certeza. O artista de rua, o artista circense, o artesão, né? Aquele artista independente, ele sempre teve dificuldade com relação à valorização, com relação a investimentos, né? E agora na pandemia é muito mais complicada a situação deles, né? Muito mais complexa, né? Sim, até tipo, só fazer um parênteses assim, rapidão. Teve até um vídeo que eu comentei sobre essa questão, que o artista grande, ó, até a Jéssica, acesso à arte faz parte da qualidade de vida. Exatamente, né? Mas então, o artista grande, sei lá, pegar um exemplo assim de alguém, né, bem claro assim para vislumbrar, Sandy Júnior. A dupla Sandy Júnior, eles não estão sofrendo por causa da pandemia, por falta de pagar uma conta de água, de luz, de qualquer coisa. Isso dificilmente, assim, nossa, arrisco minha mão no fogo. Mas o técnico, o que ia trabalhar na montagem lá, o eletricista que ia trabalhar na montagem do show deles, digamos, aliás, nem sei se eles tinham um show marcado, mas se tivesse uma turnê marcada, o cara que ia trabalhar lá na ponta do negócio, ou de repente o cara que ia trabalhar na bilheteria esporadicamente, em um show ou outro, e ia pegar o show deles, é o que ficou sem trabalho. E aí, no caso de um circo, muitas vezes do circo eles dependem de editais do Estado para se manter, ou é um circo que depende de realmente da defesa, que eles chamam, né? Que é tipo o brinquedo que eles vendem na entrada, que é a pipoca que eles vendem, que você vê o mesmo cara que apresentou lá no palco, ele corre lá depois e vende o cachorro-quente para você. Por quê? Porque é o mesmo dinheiro que vai pagar ele, é aquele cachorro-quente. Se ele não vender o cachorro-quente, não ganha a comida. Assim, e é assim a lógica do circo. Todo mundo é uma família, todo mundo vai junto ali. E aí, claro, circo, leia-se aqui, caso alguém, né, não saiba da realidade, que a gente está falando é do circo médio porte para baixo. Assim. O Circo du Soleil vem para cá só com o edital de lei de incentivo, tá? Só Lei Rouanet que o Circo du Soleil vem para cá. Então, se for um nível do Circo du Soleil, não é isso que eu estou falando. A realidade é outra. O Circo du Soleil vem com Lei Rouanet e vem ainda com os ingressos que são a baixo custo ou custo zero, que seria para a população, eles dão um jeito de deixar promocional, de algum jeito que é difícil das pessoas saber que existe. E não estou querendo o processo com o Circo du Soleil, é porque, tipo, várias coisas acontecem para que isso aconteça, tá? Tipo, desde o processo de um produtor ou outro, ou patrocinador negociar lá, enfim.
várias coisas podem acontecer para que não seja tão popular esses ingressos assim. Mas o que acontece que a gente fala que os circos, os artistas de rua são afetados agora é porque eles são realmente pessoas que precisam da presença. O pessoal do teatro até pode tentar, né, se reinventar um pouco ou fazer um projeto diferente, segurar a onda um pouco, pelo menos. Mas o cara que é dessas coisas assim, dessas áreas que é muito ali no corpo a corpo que vai conseguir ter essa troca, ele necessita do contato, ele necessita de que tenha ou edital de fomento ou que ele possa ter o público ali com ele. Então não tem muitas opções. Ou que tenha, então, como ele cobrar bem legal e aí a população inteira seja bem remunerada, né? Para daí ele cobrar um ingresso alto e aí, né, ele poder ter uma reserva para se manter nesse período. Porque também tem uma dificuldade nisso pro teatro, para todos os artistas no geral. Como que você cobra um ingresso alto se de repente quem vai te assistir não tem dinheiro para pagar? Também depende disso. A economia do país tem que estar boa, né? Sim, e aí a gente vem nesse ponto, entra na questão que a Elaine colocou, né? Qual que é a nossa... O que a gente pode falar com relação à retomada da cultura depois da pandemia, né? É uma questão bem mais complicada, né? O que você pode dizer bem, sendo bem breve, porque a gente já está bem adiantado no horário aí. Pois é, a gente gosta de falar. A gente Eu, gosta, né? Então, ainda mais quando é um assunto que me toca, né, literalmente na carne. E aí, sobre a pergunta da Elaine, é um negócio muito sensível e muito subjetivo, assim, sobre a retomada. Como é que ela falou? Expectativa para a retomada da cultura. É, assim, bem sincerão, o dia que a gente tiver um Ministério da Cultura de novo, a gente vai se sentir um pouco mais representado. Mas, fala, mas Né? Para falando de um comentar. jeito. Só para desabafar um pouco, né? Mas, fora o Pum de Palhaço, é, ainda tem a questão da gente poder retomar o nosso trabalho. A expectativa é que, quando começar a parar de morrer gente, essas pessoas se sintam seguras, sendo bem sincero, essas pessoas, de algum momento, elas vão ter que se sentir seguras para voltar a conviver em lugares onde outras pessoas estejam para ver um mesmo evento cultural. Para E assistir aí, um nesse. filme, para ver Pra uma assistir, peça. exatamente. Porque aí, enquanto as pessoas não se sentirem seguras para estarem nesses ambientes, é muito complicado você pensar em retomada da cultura no geral. Porque ler um livro, eu tenho um monte de livro que eu não li aqui em casa que eu tô lendo, que eu tô, tipo, pelo menos me esforçando para ler mais. Tô vendo série no Netflix, tô vendo não sei o quê, blá, blá, blá. Mas assim, a hora que acabar os livros, ainda tem livraria agora, né? A prefeitura, o governo, todo mundo tá liberando para você poder ir comprar. Então, se acabar os livros aqui, eu consigo ir lá e comprar um. Eu posso encomendar do Bugil ou do Anderson aí algum livro para chegar aqui em casa e eu ler. Sim. Agora, essas outras artes que eu dependeria de estar lá no lugar, tipo, com mais gente perto, no cinema, para poder ver na tela do cinema e não ver na tela do meu computador ou da televisão o filme, isso aí vai depender de também eu poder estar me sentindo seguro, as outras pessoas estarem se sentindo seguras, e vai depender de as pessoas estarem com condições financeiras também para poderem ir frequentar esses lugares. É uma Porque ação em conjunto, né? Não é uma coisa é, isolada. exatamente. Aí, como toda essa classe artística tá quebrada, digamos assim, a hora que voltar, você vai estar todo mundo sedento por trabalho, a hora que começar a voltar. E aí a gente vai estar sedento por trabalho e os produtores vão estar sedentos por poder vender. E aí, se não puder botar todas as cadeiras para vender, se você tiver que trabalhar com 50%, então todo mundo vai ter que receber 50% no começo, então a gente vai pagar 50% da conta de luz ou de água? Não, então E você como vai que ter que vamos ter lidar? dentro por cultura também, né? Para poder E é fazer. E aí tem esse trabalho atores. que o Veri comentou, que é o do interesse pela cultura, desse trabalho de base, né?
que é A gente precisaria também isso, que o poder público, principalmente, né, que acaba tendo muito mais influenciadora do que muito mais influência do que os influencers às vezes, faça esse negócio de incentivo para as pessoas quererem cultura, porque a hora que as pessoas voltarem para as ruas, não adianta a pessoa só sair para comprar roupa, para comprar não sei o quê. Adianta se ela for sair para comprar, mas ela está querendo comprar, consumir cultura também. Ela quer comprar um livro novo, ela quer comprar um disco novo, quer escutar um show de alguém ao vivo ali, quer ver um filme. Você tem que estar com cidadãos, né? Cidadãos querendo cultura também, né? E precisa de um plano, de certa forma, para depois, para que nunca pare isso, assim, para que toda vez as pessoas continuem querendo isso como que a pessoa procura comida, como a pessoa procura, porque tem, né? Dependendo do tipo de comida, não é essencial, mas você procura. Então o Veri ele colocou como a cultura, da mesma forma como todas as áreas, né, também seletiva, também é classista, também sofre dessas mesmas mazelas, né? Então, e quem está numa posição inferior, não por demérito, nem por mas pelo sistema, né, sofre mais, né, tem mais problemas para sair, né? Então eu vejo assim que pro futuro, vai ser a questão virtual vai ficar muito mais forte mesmo. E quando a gente voltar a retomar a questão das atividades, os eventos, né, propriamente dito, vai ter que ser reduzido, vai ter que ser mais esticado, vai ter que ser com mais tempo de acontecimento. Aquelas atividades que aconteceriam em um dia vai ter que ser feito em dois, talvez, né? Para poder atender a tudo. O que a gente, aqui a Solange, o que iremos consumir, né? Vai depender de todo esse processo, porque o filme, digamos, o livro, como você mesmo colocou, ele entre todas, talvez sejam as áreas mais fáceis de você. Até a música, porque tem o streaming e tudo mais. Mas a questão do show, que é onde ganha o dinheiro, a questão da peça teatral, a questão do cinema, aí vai ter que ter uma reinvenção na parte dessa economia toda, né? Então, e vai depender da saúde, vai depender da segurança, vai depender dos investimentos, vai depender da educação também estar minimamente caminhando bem também, porque se você tem muita coisa promovida através da educação, através dos alunos, através dos professores, né? Então, por incentivos. Então, tem como a gente mesmo falou, a cultura ela trabalha no sentido da integralidade do indivíduo, mas todas as outras coisas, todas as outras áreas também têm que ser vistas dessa forma para que a cultura funcione. Então a gente uma via aí de duas ou três mãos aí que tem que trabalhar juntas, né? Porque senão não funciona. Gente, assim, já passamos de 1 hora de bate-papo aqui, teria muito para a gente falar ainda, né? Mas eu quero já encaminhar Sim. para o final. Beto, faça a sua propaganda aí do seu. Aliás, antes, para não dizer que não falei de flores, eu vou ler um poema que, Leia. que, é do, que é do Adalberto, inclusive. Que é do Adalberto. Está no Rapaz, livro, tá no livro As Quatro Estações, que ele participou da antologia. Poema olha, dele. e E eu o falei que título é não era Se Eu Der. escritor. Tá vendo? Se Eu Der Flores a Você. É o nome do poema. Flores diante de sua beleza, de seu cheiro, de sua alegria. Felizes ficariam por encontrarem ser único, de beleza inédita, perfume encantador e alegria inigualável, somente presente na flor mais bela e inesquecível. Então, esse aí é o poema Se Eu Der Flores a Você, do Adalberto. Então, para não dizer que não falamos de flores,
E também para lembrar que ontem foi o Dia do Meio Ambiente, temos aí Também. um poema falando sobre isso. Dá seu... Antes aqui, mais um comentário aqui, ó, do Alci, que é nosso pai, falando aqui, parabéns, é preciso manter a esperança nas pessoas que fazem arte. Somos todos artistas na vida, né? E a vida sem cultura, sem arte também, ela perde a sua essência, né? É. Adalberto, faça a sua propaganda aí do seu Instagram, do seu YouTube, para o povo poder seguir também você. Então, o meu Instagram é adalberto.ro e o meu canal no YouTube é Terceiro Sinal. E lá eu venho buscando essa interação aí para também aproximar o pessoal da arte do teatro, não só do teatro, mas da cultura, e comentando como a arte está toda interligada, a cultura é toda uma né, árvore só aí, e, e lá tem indicação de livro, indicação de filme, de peças, de coisas para você, lugares para você ir, de teatros, por exemplo, e principalmente discutindo sobre coisas relacionadas ao teatro em si, a minha convivência aí, coisas que eu, né, tenho contato no dia a dia sobre teatro para crianças, por exemplo. Até brincadeiras Legal, que pode fazer agora na época da quarentena aí com as crianças, legal. bacana. Então sigam aí ele no YouTube, no Instagram, beleza. O meu Instagram também aqui, ó, Anderson Romartins, tá? Eu também tenho a minha página, que é essa que a gente está transmitindo a live. Curtam, compartilhem. Tem o meu YouTube também, que é Anderson Romartins. Logo a gente vai deixar mais fácil para encontrar ele, vai deixar ele mais curto, porque o Anderson Romartins é muito comprido, então a gente vai diminuir logo. Vai ficar mais fácil aí de Mais digitar simples. também. Vai ficar mais simples. Beleza? Então, assim, agradeço a todos, agradeço ao Alberto pelo bate-papo, por ter aceitado o convite. Agradeço a todo mundo que enviou comentários, que participou da discussão, que ficou muito mais rico aí o bate-papo com vocês, com toda certeza. Né? E Sim, acompanhe aí as redes minhas aí, no Instagram, no Facebook, que a gente faz toda semana aí, tá fazendo agora 2 lives e também e um vídeo gravado. Então, terça, quinta e sábado sempre tem alguma coisa nova, tá? Live ou um vídeo, e a gente vai postando e vai avisando. Beleza? Então, muito obrigado. Boa obrigado noite, bom dia, você. boa tarde. Valeu muito para vocês aí também. Beto, a última. Ah, valeu a oportunidade aí, Anderson. Obrigadão. E obrigado a todo mundo que veio, contribuiu aí. Tá. Beleza. Obrigado, gente, e até a próxima.